Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mulheres Inspiradoras, espaço onde recebemos mulheres com histórias reais de superação, propósito e muita determinação. Hoje nós estamos recebendo ela, que é especialista em sobrancelha e micropigmentação, bem como uma influenciadora digital de sucesso. Recebamos com muito carinho a querida Loise Rávila. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Aline. Loise. Obrigada mesmo. É um prazer estar aqui. Vocês não imaginam a honra, a Aline já tinha falado comigo e eu estava muito ansiosa, então espero que seja um sucesso. Ah, vai ser sim. Eu estava sendo cobrada, cadê a Loise? Algumas pessoas me pararam na rua, Aline, cadê a Loise? Eu não vai dar certo, e Aqui olha só, estou, deu certo. muito bom. Muito bom. Então, Loise, para nós começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria muito que você voltasse um pouquinho no tempo e nos contasse como surgiu essa paixão por sobrancelhas. Então, não tinha uma paixão, sabe? Realmente Sim, foi uma coisa que Deus preparou para mim e eu não sabia que Ele tinha preparado isso. Eu trabalhei muitos anos de CLT, vendedora, depois trabalhei na Heineken e depois de uma rotina muito cansativa, exaustiva, a gente estava passando por muita coisa, por muita situação difícil em relação a reconhecimento mesmo. E a minha prima, Loiane, que faz cílios, inclusive, ela já estava atuando nos cílios e ela me disse, Rábula, por que você não faz um curso de sobrancelha? Mas eu não tinha a menor destreza com sobrancelha. Eu falei, não, não me vejo fazendo sobrancelha. E aí ela falou isso comigo uma, duas vezes e eu ignorei. Chegou um momento, né, desse meu emprego que eu falei, não, não tem como mais. Eu preciso criar coragem, porque é aí que tá, a gente tem muito medo do que é novo, né? verdade. Então eu literalmente eu meti a cara, pedi conta do meu antigo emprego, eu fui assim com a cara e com a coragem porque eu não tinha tempo para fazer, se não fosse assim, se não fosse me desligando. Então, desde que a Loiane começou a insistir e plantar essa sementinha no meu coração, eu tinha medo demais de começar. Ela, não, você atende aqui no meu estúdio. E ela estava reformando o estúdio, que nem ela tinha, que ela é tão corajosa, que ela falou, não, eu estou reformando o meu estúdio, você vem, atende aqui comigo, depois você vai se organizando. Então, eu pedi conta e fui para Goiânia fazer um curso, fiz um curso de 2 dias, não tive a menor dificuldade, parece que era uma coisa que eu fazia há muito tempo. Assim, eu via as outras alunas com um pouco de dificuldade e eu achando tudo tão normal, mas era uma coisa que Deus preparou. Só que não foi uma coisa que eu fiz na infância, nada. Foi Nada. assim, desse jeito. Então, quando você chegou para fazer o curso, você Me identificou. identifiquei e pronto, e fiz o curso. E ainda assim, com muito medo de começar. Eu fiz o curso no finalzinho do ano de 2019, em dezembro de 2019. Então, aí na minha cabeça, aquele pensamento de todo mundo, de começar tudo no dia primeiro ou no primeiro dia do mês, a gente tem essa Sim. coisa, né? Então, eu fiz no final do ano e na minha cabeça eu começaria logo em janeiro para chegar chegando. E aí o mês de janeiro foi muito difícil, eu tive muita dificuldade em começar, mesmo porque o estúdio da Loiane não estava pronto. Então, ela disse que ficaria pronta ali em fevereiro, março. E aí começou a entrar no mês de fevereiro, o estúdio dela não ficou pronto. Eu falei, e agora? Eu preciso começar. Eu estava desempregada, estava recebendo o seguro, porque eu consegui um acordo, mas eu estava desempregada, eu precisava dar um jeito. E aí eu falei, vou começar a atender em casa mesmo. E aí estiquei o sofá da casa, na minha sala mesmo, tirei, né, as coisas importantes, mas deixei só o sofá e comecei atendendo em casa, no meu sofazinho e também fazendo atendimentos a domicílio. E aí eu lembro que nessa época foi um dos diferenciais. Só que eu comecei a atender em fevereiro e logo em março estourou a pandemia. E aí eu fiquei muito desesperada, mas por incrível que pareça, Deus é tão bondoso, tão maravilhoso, que foi assim, o melhor ano que eu tive trabalhando com sobrancelhas foi o ano de 2020. Foi assim o meu ápice realmente, que eu consegui estourar. Eu fiz um sucesso muito rápido, Sim. inesperado, ninguém imaginava, porque eu cheguei do nada, realmente eu não tinha, né, um histórico e consegui garantir ganhar o meu espaço. Então, muito logo eu já comecei a fazer micropigmentação, de tantas pessoas me pedirem, né, de gostarem do meu trabalho. Eu já comecei a investir, comprar produtos bons, materiais bons, investir na micropigmentação e realmente foi onde ali eu me firmei e deu muito certo. E aí, consequentemente, né, com o trabalho de sobrancelhas, eu sabendo a importância da internet, comecei a postar e divulgar, porque aí sim eu sabia que o meu alcance com a sobrancelha seria muito bom. E aí foi onde também entrou a parte do influenciador, Ah, né? Porque gente, que história é eu não tinha essa? vocação também, sempre mulher, feminina. A gente gosta de câmera, né? A gente tem Verdade. algumas, né? Mas tinha isso. Só que nunca foi uma vontade também, assim, nunca me imaginei.
Mas como eu era a blogueira do meu próprio negócio, Você acabou sempre que teve outras pessoas isso em começaram a me mente? Eu procurar. mesma vou aparecer? Sim, Não teve não, dificuldade? nenhuma. Eu sabia, mesmo eu não sendo uma área que eu atuava, eu sabia que o diferencial era eu ser a cara do meu negócio. Isso aí desde Nossa. sempre. Inclusive, depois de algum tempo, eu comecei, né, assim, a pesquisar, a procurar, a estudar mais. E aí eu vi as pessoas falando justamente isso, né? Você tem que vender o seu próprio negócio. Eu falei, mas isso aqui eu já faço. Eu já comprei dois cursos, que eu Sim. comprei ele em vão, porque era tudo que eu já Ensinava o que fazia. você já fazia. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, eu Tô tô no no caminho caminho certo. certo. E é muito satisfatório. E graças a Deus deu muito certo, assim. Hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz na minha profissão. Então, eu estou aí Que atuante desde bênção. 2020. Não me vejo fazendo outra coisa. Deus, ele tem a forma dele, né, de Verdade. preparar tudo. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu realmente me sinto muito realizada. Se for da vontade dele que eu faça outra coisa, eu estou, né, à disposição. Mas, assim, eu sou muito feliz na minha área. É uma coisa, assim, que eu acordo feliz, deito feliz, porque é onde eu estou realizada, sabe? Sim, sim. Nossa, que história de fato inspiradora, né? Começou, não tinha inicialmente vocação, como você disse, né? Não, tudo bem, vou aceitar esse desafio, vou começar, e ali identificou E e deu certo. deu certo. Nossa, Graças a tá Deus. vendo aí? Tem que começar, né, Tem que Loise? começar. Eu sempre Essa é a falo questão. A isso. gente tem muito medo do que é novo, né? Como eu disse. Só que se você tem isso em mente, você tenta realmente correr atrás, as coisas acontecem. Não tem como dar errado. Se Sim, você correr atrás, vai acontecer. vai Não tem acontecer. outro caminho. O caminho realmente é esse. É certo. Se você investe seu tempo, se você se dedica e se você gosta, vai dar certo. Não Vai dar tem como. certo. E você lembra, assim, um momento que você se viu num desafio, mas que você conseguiu superar inicialmente para aportar dinheiro, algo do tipo? Ou você já tinha, assim, com o seu acerto, investiu? Não, eu não tinha. Inclusive, nesse meu acerto, eu tinha. Porque eu saí, o plano era fazer Uhum. o curso de sobrancelha, mas ao mesmo tempo eu falei, vou ver se eu consigo encontrar um emprego que eu consiga fazer um meio período, algo assim. E aí, em uma ida à Goiânia para fazer uma entrevista, eu fundi o motor do meu carro. Nossa, meu Então, Deus. assim, o dinheiro do meu FGTS, por exemplo, ele Sim. ficou todo no conserto do motor do meu carro. Eu lembro como hoje. Eu precisei pegar dinheiro emprestado. O curso era R$ 250. E desses R$ 250, 150 eu pegava de materiais lá em Goiânia, que a loja era uma loja Uhum. muito grande. Sim. Então eu precisei pegar esse dinheiro emprestado para que eu conseguisse começar. Então, dali mesmo da loja, eu já saí com um pouco de material, com investimento para que eu começasse. Eu só não tinha a maca e tudo mais, foi onde eu comecei no meu sofá. Sim. Mas assim, eu não posso reclamar. Eu não tinha com o que começar. Dei um jeito, peguei o dinheiro emprestado. Muito rápido eu recuperei esses 250, graças a Deus. Paguei. Aí muito rápido de novo eu consegui o dinheiro de comprar uma marca que eu lembro que foi R$ 600 e me deu muito trabalho no sentido assim, meu Deus, eu preciso atender tantas clientes. E aí de repente eu consegui. E aí eu mandei fazer, meu pai me ajudou inclusive a fazer isso é tipo uma softbox, né, que a Sim, gente sim, chama. isso Eu mesmo. fiz uma improvisada de papelão, porque eu não podia investir muito dinheiro naquele momento. Entendo. Então meu pai comprou o cabo, pegou uma lâmpada e improvisou, eu passei um papel manteiga na frente, eu tenho até fotos disso. E eu trabalhei ali acho que uns 2 ou 3 meses com essa softbox improvisada, até eu conseguir realmente comprar depois uma ring light pequena, depois uma maior. Então assim, foi um processo rápido, Sim. mas assim, de persistência, De sabe? persistência. De É você saber exatamente. assim que ia dar certo. Eu falei, não, isso aqui vai dar certo, eu vou ter retorno. E assim, e não também de não me envergonhar pelo processo. Porque Exatamente. uma coisa que eu vejo que muita gente erra hoje é esperar, até na hora que eu cheguei você comentou, é esperar ter tudo para começar. E esse é um dos maiores erros, um dos maiores defeitos que a gente tem. A gente tem que começar com o que tem e com o que não tem. O Verdade. resto você faz acontecer. Então, sim, teve esse período assim que foi um pouquinho mais difícil, mas foi muito breve. Muito Porque bem. eu me dediquei muito, sabe? Assim, eu realmente me coloquei para aquilo, para que eu conseguisse recuperar, pagar o que eu devia e caminhar com as minhas próprias pernas. Então, foi muito rápido. E apesar da pandemia, atender a domicílio foi uma coisa que foi muito importante para mim. Sim. Então, eu consegui um retorno muito rápido. E graças a Deus, eu comecei a atender em fevereiro. Sim. Em junho, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então foram 4 meses. Meses. Eu já não conseguia mais atender a domicílio porque eu não tinha agenda. Em Uau! junho eu já tinha, as pessoas me mandavam mensagem. Isso no período da Eu tinha pandemia. na pandemia. Eu só tinha horário para 2 semanas, 3 semanas à frente.
porque realmente foi uma coisa muito de Deus. De Deus, de Não tem Deus, explicação. sim, justamente. Nossa, é incrível. E o seu diferencial, então, foi justamente porque você ia até a residência das pessoas. E aí, quando você viu que a agenda já estava lotada, falou, opa, agora Sim, realmente vou ter que abrir o meu estúdio para sim. ter o horário ali. Porque naquela época eu não sabia ainda como manusear a internet, né? Hoje eu vejo que a Hum, internet é a porta de é a porta. entrada, não tem Sim, não como. tem E como. eu ainda não tinha total domínio daquilo, era tudo muito novo para mim. Meu Instagram Sim, foi criado do zero, eu não tinha na época nem Instagram pessoal. Então, assim, foi tudo naquele momento. Então, assim, o que eu pensei? Eu falei, eu preciso chegar nessas pessoas de alguma forma. E, a princípio, ali o boca a boca, né? Olha, faça domicílio, grupo de WhatsApp. E aí eu falei, não, eu preciso ir para o Instagram. sim, Lá naquela época não era assim tão boom como é hoje, mas eu sabia que ali era a fonte, sabe? Era dali entendo. tinha o ouro que eu ia conseguir fazer com que as pessoas me conhecessem. E aí, como é que as pessoas vão me conhecer? Eu tenho que pôr a cara aqui todos os dias. Então, eu Verdade. peguei ali umas 2, 3 modelos, tirei foto, Aline, de todos os ângulos, de cabeça para baixo, de todas as Ótimo, formas. sim. Eu pegava a minha roupa, o jaleco, colocava um jaleco, tirava foto com a cliente de um lado, aí eu trocava o jaleco, tirava de outro, de uma única Uau. pessoa. E aí todos os dias eu não tinha Você conteúdo para tinha. postar. Então eu postava essa foto de manhã, aí quando era na hora do almoço eu postava a foto daquela cliente. Quando era à Sim. noite eu colocava fim de expediente. Olha. E aí no outro dia a mesma coisa. E mostrando ângulos diferentes de uma mesma Sim, sobrancelha. Não sim. falava que era feita naquele dia, mas eu Claro, tô mostrava o meu entendendo. trabalho, sabe? Então essa constância e de ficar falando, olha, eu tô com horário disponível tal dia, tal horário, Hum. e né, disponibilizando, falando que eu estava disponível, falando que eu estava atendendo a domicílio, pedia, encaminhava para o pessoal postar em status de WhatsApp. E aí realmente foi muito rápido. Foi muito rápido. Não tem outra explicação. Nossa, que incrível. E o que eu me chama a atenção, vendo você falando tudo isso aí, é que em nenhum momento você falou, eu tive vergonha de Não, iniciar, ou vergonha de pedir, ou não, vergonha de ir pro WhatsApp. Então, assim, não você tive. sempre teve essa ousadia? Sempre tive. Que Eu sempre, legal. assim, desde a escola, né? Eu sempre fui muito. é, eu sempre fui muito desenvolta, nunca Sim, inimiga da timidez, apesar de me considerar tímida. é Eu mesmo. não tenho vergonha, eu gravo, mas Sim, assim, eu não sou também tão, sabe, espalhafatosa. Apesar de que, né, as pessoas veem pela câmera, acham, aquilo ali não tem vergonha de nada, não. Mas assim, eu nunca tive essa dificuldade. Então, a apresentação de escola eu sempre, não, ninguém quer fazer, eu vou lá e estou faço. Não disponível. tinha esse problema. E também, assim, meu pai e minha mãe me dão uma educação no sentido de não me envergonhar de nada, não me Sim, envergonhar do sim, pouco que eu tenho. Isso sim. aí, desde sempre, também nunca foi uma dificuldade. Óbvio que meu sonho ainda é até hoje, eu ainda não estou atendendo no estúdio dos sonhos. Mas assim, eu nunca não me envergonhava, sabe, de saber que a pessoa ia deitar no meu sofá. Eu queria um conforto maior para minha cliente. Era ruim, poxa, não vejo a hora de arrumar logo, de comprar uma maca. Isso aí era um desejo comum que a gente tem. Mas nunca me envergonhei. E eu tenho certeza que se isso tivesse sido um fator, eu não teria começado. Porque eu não, Sim, como que eu ia conseguir a verba? Eu não nasci em berço de ouro, verdade. né? Então, assim, você tem que Sim, fazer o quê? Colocar as caras. E realmente exatamente. vergonha nunca andou comigo, não. Nossa, que incrível. Lois, e você trabalha assim diretamente com essa questão da nossa autoestima. Teria alguma história ou algo que você ouviu? Porque eu sei que certamente, né, a Muitas, cliente chega ali, vai, senta e começa, né? Ainda mais nós, mulheres, que gostamos de conversar. Algo que assim muito. mexeu, que realmente tocou você, vendo a mulher às vezes chegar com a autoestima baixa, e quando você trabalha no olhar que dá aquele af no visual da mulher, que você é instantâneo, né? Você Como, entra de um jeito, eu tenho certeza que você sai assim, uau, tá sim, muito totalmente bela, não é? diferente. Poderia Como, falar? como eu te falei, isso não era o meu dom, né? Sim. Loise, a minha sobrancelha era horrível. É mesmo? Nossa A sobrancelha linda senhora! aí, tudo é só as Não, minha técnicas. filha, isso não era uma coisa que eu considerava como prioridade para mim. Então, assim, eu não arrumava a sobrancelha fora, ninguém nunca antes tinha feito a minha sobrancelha, uma prima aqui, uma ali que catava um Sim, pelinho, mas eu não tinha isso como um parâmetro de beleza para minha vida. Isso era para mim era uma coisa irrelevante. sim. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, e aí as pessoas começavam a vir e, né, depois me mandar mensagem agradecendo, eu falava, gente, mas assim, é só uma sobrancelha. E aí, com o passar desse tempo, eu fui entendendo que não era só uma sobrancelha, era muito além. E Muito. aí isso foi se concretizando de forma assim, cada vez mais explícita, sabe?
Então não era só mensagem de agradecimento, não era só depoimento. Na hora de entregar o espelho para a cliente, ela olhar e começar a chorar, e eu começar a chorar junto, falar, não, gente, o que eu tô causando na vida? Eu me emociono. Nossa, sim, então eu tô Porque, emocionada assim, aqui. é uma coisa, assim, de chegar pessoas lá, assim, de realmente você ver no semblante a pessoa entrar triste, cabisbaixo, e aí na hora que você entrega o espelho, a pessoa começa a sorrir, começa a chorar, e eu falo assim, meu Deus, fui eu que Fui eu fiz que... isso. Ai, que Então, assim, lindo! é uma responsabilidade muito grande, Sim, porque da sim. mesma forma que ela estava ali muito feliz, qualquer coisa que eu fizesse que, né, fosse o Claro, contrário, ela seria, poderia. poxa, eu tô mexendo literalmente com a autoestima. E aí eu fui entendendo que a sobrancelha realmente não é só sobrancelha por ser uma coisa que chega muito, primeiro mesmo. Se a sua sobrancelha estiver linda, às vezes você não percebe. Eu vou olhar para você e vou ver que você está linda, mas eu não sei que é a sobrancelha que é o diferencial. Mas assim, se a sua sobrancelha estiver feia, a gente bate o olho e fala, meu Com Deus, que certeza. sobrancelha feia. Então, assim, é uma porta de entrada muito É importante. verdade, Hoje eu sim. tenho, assim, total... Lá no meu começo eu não tinha. Mas hoje eu Sim, tenho total ciência disso, assim, do peso da minha responsabilidade em relação à sim. autoestima de outras mulheres. E é uma coisa, assim, que eu Nossa, prezo muito, muito, muito. Óbvio, né? Somos seres humanos. Cada pessoa, ela se identifica com o trabalho de uma profissional. claro, Aqui em Alexandria tem ótimas verdade. profissionais. Então, às vezes acontece sim de cliente fazer sobrancelha comigo e fazer com Uhum. outro, se adaptar com o Uhum. trabalho da outra, porque cada um tem um jeitinho, tem um design Sim. diferente. Mas assim, esse cuidado, graças a Deus, assim, eu sempre tive e sempre tive excelentes resultados. Nossa, que bênção, meu Deus. Lois, e vamos falar agora um pouco sobre a Joguei Loise esse, né? por trás, né, da especialista em sobrancelha, que é essa influenciadora. Como que surgiu o primeiro convite de, pô, Loise, fala sobre o meu negócio. Como foi? Pois é, aí foi exatamente isso. Como eu era blogueira do meu próprio negócio, estava ali à frente, né, todos os dias, e eu coloquei isso na minha cabeça, que o importante era aparecer todos os dias. Todos os Se eu dias. abrir meu Instagram para você aqui, eu ativei o meu Instagram no dia 7 de fevereiro. Eu comecei os meus atendimentos no dia 1º de fevereiro de 2020 e ativei o meu Instagram no dia 7. Uma semana depois eu entendi que eu tinha que ir para a internet. Desde então, nunca houve um dia sequer que eu fiquei sem postar um story, com exceção apenas de um dia que meu pai foi parar na UTI, e aí me Claro. desestabilizou completamente. E nesse único dia foi a primeira vez nesses 5 anos que ficou Não. 24 horas sem uma bolinha Sem lá. o post. Todos os outros dias, todos os dias, não, às vezes um story, às vezes Sim, 10, às sim. vezes 20, mas todos os dias eu entendi que a constância era o diferencial. E hoje eu tenho isso assim. E só te cortando, como que você entendeu? Alguém te falou Não, isso? Como foi? ninguém me falou, mas assim, Você foi lá nesse começo eu percebendo. fui percebendo, Ah, porque assim, eu sabia assim, se eu postar hoje, a pessoa vai me procurar, ela vai entrar e vai ver alguma coisa. E se ela entrar amanhã e não ver nada, ela vai achar que eu não estou atuando, que eu não estou ali presente. Então, isso na minha oh, cabeça é uma coisa que faz muito entendi. sentido. A pessoa ela tem que entrar ali todos os dias e ver alguma coisa todos os dias. Porque não é todo mundo que me vê todos os dias. Tem muita gente que me segue, que me acompanha, que me vê todos os dias. Mas a maioria das pessoas me vê hoje, depois vai me ver só semana que vem. Nossa, lembrei da Loise. Aí entra no meu Instagram, não tem nada. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter. Então isso muito logo entrou na minha cabeça. Gente, olha essa dica Muito. aí, empreendedora. Foi uma Tá coisa bem assim claro. que Tem que isso estar para na mim internet. era óbvio isso. Muito logo. Então, tanto que eu te falei, quando eu comprei alguns cursos que o pessoal falava isso, mas isso é óbvio. Só que na verdade não é tão óbvio, porque tem muita gente até hoje que não entende Que que não esse é um entende. diferencial. Então, por estar ali todos os dias, as minhas próprias clientes, que também eram donas de negócios, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho a Lisotti, que é a minha parceira mais antiga, que está comigo, assim, desde o meu começo. A Poliana é uma cliente que ela se mudou de Anápolis para cá e ela foi fazer a sobrancelha comigo. E aí eu tá ali no Instagram todos os dias, ela, você podia falar da minha ótica. Vamos combinar, né? E aí Sim, foi daí. E aí eu comecei a falar da ótica, e aí começaram a me mandar recebidos, né, de lojas virtuais. E sim. eu sempre tive, assim, a Loiane também é um anjo da minha vida, a Loiane é minha prima. Ela sempre, assim, me ajudou muito. E ela sempre falava isso, ela, Ravi, a forma com que você posta é muito diferente, você tem um cuidado, você não posta de qualquer jeito. Então, se você me mandasse uma coisinha assim, eu não conseguia só tirar uma foto e falar, obrigada, Aline, tamo Aham. junto. Não, eu tinha que, sabe, sabe, tirar uma foto, colocar uma coisinha, eu falo que é um jeito Lois, né? Meus Sim, stories, sim. eles têm a minha cara, Que que legal. foram se moldando, né? Assim, tudo foi se moldando com o passar do tempo, a gente vai se ajustando, né? Eu mudei muito de 2020 para cá.
Mas assim, eu sempre, esse cuidado com o que é do outro, eu sempre levei muito a sério. Então, por mais que eu não tivesse uma obrigação em relação àquilo, eu sempre tentava fazer de uma forma assim muito caprichosa, sabe? E aí eu acho que foi isso. E foi muito logo também, por estar ali mostrando, falando de outras empresas, de outras marcas. Aí realmente começaram a me mandar, antes me mandavam muito recebidos, Recebido, né? sim, Ah, não, sim. vou te mandar aí. Pra Mas você. aí muito logo também começaram realmente os contratos. Aí Sim. quando eu falei, meu Deus, eu tô ganhando Uau! dinheiro com isso? E é uma coisa assim que é difícil de cair a ficha. E também é difícil a gente perceber o próprio valor. Porque é uma coisa que eu não era o É tão meu natural objetivo. Eu você. falava, não, mas isso aqui eu vou ganhar dinheiro aparecendo, sei lá, na época era 15 segundos os stories, você lembra? Sim. Eu vou aparecer 15 segundos e vou ganhar um dinheiro por isso? A gente, na época eu me sentia até assim, não, mas eu não posso cobrar. Então, até isso foi uma dificuldade que eu tive depois, para que eu conseguisse precificar e Sim. trabalhar com isso assim de uma forma, né, que realmente fizesse, que valesse a pena. E hoje, se a gente for analisar, aqui em Alexandria nós temos poucas pessoas, pelo tamanho da cidade, Verdade. tantos empreendedores que têm tanto potencial de colocar realmente a cara no próprio negócio. Não precisa fazer nada muito mirabolante, né? Mas assim, de estar ali à frente, e a maioria não faz isso. Então é nessa hora que eles nos contratam, né? E nós contratadas somos poucas, são poucas que têm coragem realmente de colocar Sim. ali a cara. E quando tem coragem, nem sempre a gente recebe tantas oportunidades. Então, inclusive, eu recebo muitas mensagens de meninas que estão começando e eu fico assim me sentindo muito especial, inclusive. Nossa, Lois, me dá uma dica, o que que você acha, como que eu faço para começar? E eu falei, caramba, tá me usando como referência, isso é Sim. muito bacana. E eu geralmente eu sempre ajudo. Inclusive, teve uma menina que me perguntou, né, ela, o que que eu faço? Ninguém me contrata, tenho poucos seguidores. E aí eu falo o que eu fiz, né? Porque para mim chegou, Sim. mas como para mim chegou, você pode ir atrás. Então vai atrás, olha, tudo bem, deixa eu fazer uma divulgação da sua loja, não vou te cobrar nada hoje não. Depois se você gostar, você me, né? A Me gente deu faz uma oportunidade. permuta, porque Sim. também tem a permuta. Então eu ensino, né, dou dicas nesse sentido, porque não tem muito o que fazer, a gente tem que realmente correr atrás. E como meio que caiu de paraquedas no meu colo, e eu já gostava, né, de estar ali diante das câmeras, eu só abracei realmente a oportunidade e fiz um diferencial. E hoje é outra coisa que eu também gosto muito e não me vejo parando. Às vezes eu Sim. penso assim, acho que eu deveria focar só na sobrancelha mesmo, que eu amo fazer sobrancelha. Mas aí como que eu vou ficar sem fazer uma Como divulgaçãozinha ali? assim? Não tem como. Gente, eu estou assim maravilhada com a fala da Loise, achando assim muito interessante isso que ela trouxe para nós, inclusive, assim, esse insight para você que é empreendedora, tá muito claro. Óbvio, né, que Deus tem um propósito na vida de cada um, Sim. né, como ela disse, as portas foram abrindo para ela de forma rápida, mas ela iniciou, foi para a rede social, hoje ela é influenciadora do seu próprio negócio. Então, uma dica assim prática que tá assim visível para nós é: empreendedora, você que está ouvindo, seja a influenciadora do seu negócio. Apareça todos os dias que o negócio vai começar a acontecer, não vai, Lois? Seja constante, Seja constante, seja constante, constância, né? seja constante. Constante. A pessoa ela precisa entrar no seu perfil e ela precisa saber o que você é, aonde você atende, no seu horário de trabalho. Eu falo que cada nicho ele requer um cuidado diferente. Sim. Então, eu trabalho com prestação de serviço. Uma coisa é prestação de serviço, outra Sim, coisa é sim. venda de produto. Verdade. Então, tudo isso exige alguns diferenciais. Só que o foco, o objetivo final é um só, é finalizar uma venda. Então, para você finalizar uma venda, ele tem que entrar no seu perfil, entender o que que você faz, o que que você vende, se você está aberto todos os dias, se não. Tem muitas lojas aqui com grandes potenciais que você entra no Instagram, você não sabe a localização da loja, você não sabe se ela abre todos os dias ou não, você não Realmente. sabe os tamanhos das coisas, tem que, sabe, é muito difícil. Uhum. Então, esse é um diferencial muito importante. Sim, sim. E você falando sobre isso, que algumas pessoas te mandam mensagem, aqui no podcast, salvo engano, 2 pessoas já citaram o seu nome. Você tem noção do quanto você de fato influencia, no sentido de que o que você fala, uma moça mesmo, ela começou falando do negócio dela, que ela também saiu da CLT e ela começou a trabalhar para ela, e ela disse, bem aqui sentada aí, falou assim, Aline, sabe o que me deu um start? A Lois um dia falou que ela trabalha para ela como se ela fosse CLT. Tipo, Sim. se fosse para os outros, eu ficaria trabalhando até tal hora. E por que para mim não? Aí ela disse que a chave dela virou quando ela ouviu isso de você. Então você tem noção do quanto você influencia. E hoje ela também, ela é da área de beleza e ela está colhendo frutos porque ela se posicionou. Nossa, olha, isso é muito gratificante. Sim. E isso é uma realidade, porque a gente que trabalha
nós que somos nossas próprias patroas, né, digamos assim, a gente não tem chefe, a gente cai muito no comodismo, e isso é muito errado. Então, por que quando é CLT você acorda cedo? E eu sempre falava isso, inclusive conversava isso também muito com as minhas alunas, porque eu também cheguei a ministrar cursos, né? Hoje não é o meu foco, mas eu também ministro o curso de sobrancelha. E eu sempre falava isso para elas. Então, assim, se você trabalhasse hoje em qualquer outra empresa, você acorda cedo, você faz uma maquiagem, você troca de roupa. Ah, não é porque você está atendendo na sua casa que você vai ficar de chinelo. Se você fosse para uma empresa, você iria de chinelo? Não iria. Então, assim, são cuidados que são importantes. E se a gente não tratar o nosso próprio negócio com responsabilidade, ninguém vai tratar. E se você não entender que aquilo ali, você é o seu CLT, você não vai para frente. Por isso eu te falei da constância, de saber que eu tenho que postar esse negócio de postar no Instagram todos os dias, nos stories, para mim é uma obrigação, é o meu bater ponto. O meu ponto é um story. Então, assim, tem dias que eu trabalho muito, tem dias que eu trabalho pouco, mas eu trabalho todos os dias. E também entender que, independente se você vende produto ou prestação de serviço, as pessoas querem saber da sua vida. Não adianta você ir lá e postar só a foto da sobrancelha, 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 ou só roupa, roupa, roupa. Não adianta. As pessoas querem ver os bastidores, ela quer ver quem é por trás, quem que tá indo buscar roupa, sabe? Quem que tá cuidando de mim, o que essa pessoa faz. Óbvio, você não precisa expor 100% tudo da sua vida, isso aí não vem ao caso. Mas, assim, quem é a pessoa que está por trás, como você disse, né? Quem é a Lois, né, que está ali por trás? Então, assim, hoje as pessoas, elas têm acesso àquilo que eu posto, àquilo que eu divulgo. Então, as pessoas sabem que eu sou uma pessoa que eu gosto de ir pra academia, sabem que eu tenho uma gata, né, que eu tenho uma filha, então, vez ou outra, eu tô postando com ela. Sabe que eu gosto de cantar, que é um hobby que eu, né, vez ou outra, eu tô aparecendo ali cantando. Mas o foco, eu sempre coloco, inclusive também uma dica legal para colocar, cria uma caixinha de pergunta e pergunta qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você ouve o meu nome. Porque aquilo ali é o que a pessoa tem de referência de você. Então, sempre que eu coloco essa caixinha, as pessoas colocam sobrancelha, sobrancelha, sobrancelha disparado. Então, ótimo, eu estou conseguindo cumprir o meu papel. E também, né, das marcas que eu divulgo. Aí as pessoas colocam os nomes das marcas. Então, assim, se eu estou ali falando sempre daquela marca, no dia que alguém precisar pedir um lanche, vai lembrar do aplicativo que eu divulgo. No dia que precisar fazer um exame, vai lembrar da clínica que eu divulgo. E se eu estou ali, se a própria clínica, se o próprio dono está ali falando todos os dias, no dia que a pessoa entrar no Instagram, vai ver aquela clínica online, né, postando, vai tratar aquilo ali como uma prioridade. Então, isso é muito importante e é um diferencial. Uau, muito bom. Loise, agora vamos entrar num outro detalhe acerca dessa exposição na internet. Você, quando iniciou ali em 2020, quando você disse, né, iniciou fazendo as sobrancelhas de casa em casa, anunciando em grupos, foi para a internet, você recebeu críticas, ainda tem o tal dos haters. Se Como eu te você falar lida com isso? que, assim, ou nunca existiu? Nunca existiu. É mesmo? Eu sei que as pessoas falam, mas assim, hater diretamente no meu direct, Deus é tão misericordioso e tão bondoso que eu nunca recebi. Eu não sei, não sei. Não sei. Bênção, sim. Que bênção, gente. Graças a Deus. Né? Assim, como eu disse, né? A gente não agrada a todos, Claro. óbvio. Sei que tem pessoas que não gostam do meu conteúdo. Tem pessoas que às vezes começam a seguir hoje. Não, eu não gostei muito da vibe dessa menina, não. Mas assim, as pessoas sempre foram muito respeitosas comigo, mesmo não gostando do meu conteúdo. Sim. Sai de mansinho, bonitinho. Sim. Graças a Deus, eu nunca, graças a Deus, eu não tenho, não consigo falar sobre isso porque eu realmente nunca passei por isso. Maravilha. E que eu espero, Deus, que permaneça, que eu não passe. Assim, eu preparo o meu psicólogo. Hoje, né, como eu disse, muita coisa aconteceu. Agora eu já tenho aí, né, uma estradinha, justamente. Então eu já tenho um pouquinho mais de maturidade. Né, caso venha a acontecer, eu acredito que eu vou conseguir lidar. Mas não sei. Tomara, espero mas não tem continue. Não precisa. Não, bom saber, só pra assim, gente continue. E assim, da mesma forma que me tratam com respeito, mesmo quando não gosta, nossa, seria muito lindo se tratassem todas. Porque eu conheço muitas meninas aqui em Alexandria que recebem. Isso pra mim, assim, eu fico chocada a pessoa ter a capacidade de criar um perfil fake pra ir atacar outra pessoa. Isso na minha cabeça é uma coisa que não existe. E realmente não existe porque eu nunca recebi. Mas quando eu vejo, eu falo, não, isso é mentira. Não tem cabimento. Né? Mas infelizmente acontece. Então que as pessoas sejam um pouquinho mais respeitosas. Não gostou, sai de mansinho, pronto, não vai
atrapalhar, não vai agregar em nada Verdade. na vida da pessoa. E o que você poderia dizer para uma moça, como você disse, né, que alguém manda mensagem para você, que tem muitas moças, né, jovens, que se identificam Sim. com o seu trabalho também enquanto influencer, que, que gostaria de iniciar, né, mas tem essa vergonha ainda de ir para a internet. Que dica que você dá? Fala no espelho, fica tentando fazer o quê para poder desenvolver essa comunicação? Só da pessoa querer, ela já está 10 passos à frente de uma pessoa que Sim, não quer aparecer. Então, quando existe esse desejo, você já está ali, ó, muito já. adiantado, já é um ponto muito positivo. O que acontece muito é a gente gravar e não se gostar na câmera. Eu, por exemplo, aquela foto minha que você tirou para nossa capa. Sim. Se você tira com essa câmera, eu não gosto de mim. Se você inverte a foto, eu gosto. Então, tudo que eu gravo com a minha câmera frontal, eu Sim, gosto, porque é o espelho do que eu estou do que acostumada a você. ver na minha casa, no meu Verdade. espelho. A câmera traseira eu não gosto. Então, tem muita gente que está nessa vibe de gravar com a câmera traseira, falo porque eu conheço clientes que, né, me mostram. Eu gravo, fica feio. Por seu fica bom. Lois, quando eu gravo com a minha câmera traseira, eu viro, para que eu goste da minha imagem. Esse é Entendo. um ponto. Outro ponto é não ficar olhando. Eu até hoje, Sim. o story que eu gravo, eu abaixo o volume. Uma coisa que eu gosto é de prender a atenção de alguma forma com texto, com imagem, sem poluir demais Sim. ali, mas eu gosto de prender a atenção de alguma forma. Só que aí, antes lá no meu começo, enquanto eu editava, eu ficava ouvindo a minha voz, aquilo ali me aterrorizava. Eu ouvia erros, eu ficava, Sim. sabe, assim, falar, não, vou passar. Por fim, de tanto estar ali editando, eu jogava o story fora. Então eu entendi que todo mundo é humano. A gente está aqui conversando, vez ou outra você dá uma atropelada em uma palavra Sim, ou outra, e é sim. E é normal. normal. E isso traz mais realidade, isso traz mais intimidade, e a Sim. gente não percebe. Às vezes você está gravando um story de uma forma exagerada, mas tô aqui, é normal você espirrar. Sim. Ah, não, vou jogar o story fora porque o cachorro latiu, porque o gato. Não, é normal, faz parte do dia a dia. Então eu entendi isso, que é o importante, você não ficar se atentando, não tentar ser perfeito Ser demais. perfeito. E se você Legal, não, uma coisa legal. que a gente geralmente não gosta, é raro alguém gostar da Sim. própria voz em áudio, né, em Uhum. vídeo, abaixa o volume, edita o que você precisa de editar rapidinho, posta e sai correndo. Até hoje, Olha, eu que sou uma dica pessoa que legal. eu não volto. Tem gente que gosta de ficar vendo os Fica. próprios stories, né? Eu não sou essa pessoa, não assisto os meus próprios stories. Não volto lá. Eu postei, se sumiu, eu não sei, se quem viu eu não vejo. É outra coisa que eu também não me apego. Sim, Lá sim. no meu Fica. comecinho, Uhum. eu tinha essa neurazinha. Nossa, eu tenho tantos seguidores, mas só tantos estão vendo os meus stories. Hoje eu me preocupo com os insights de um modo geral, mas eu não Sim. me preocupo com quantidade. Não me importa a quantidade de seguidores que eu tenho, não me importa a quantidade de visualizações em stories que eu tenho, mas eu Sim. me preocupo assim com a retenção que eu tenho daquele pouco. Então, mesmo que você tenha 100 seguidores, se 50 viu, se 5 comprou de você, a retenção é o que importa. É o que Você importa. tem que trabalhar para conseguir reter mais gente, independente da quantidade. Aí é proporcional, né? Mas eu nunca me apeguei a isso. E isso também é um fator muito importante, porque principalmente quando a gente está começando, a gente se apega a isso. E você não tem que Verdade. se apegar, você tem que literalmente fechar o olho, falar, não, eu quero começar, eu quero trabalhar disso, eu quero trabalhar com isso, e ignora isso, é um processo que você vai viver, que você precisa passar por ele, e que as coisas vão acontecer e vão fluir de forma natural. Uau, que dica excelente. Gostei também dessa parte que você fala sobre não esperar a perfeição no sentido do story bonitinho, porque o que Sim, gera mais conexão com o outro é mostrar o que de fato sim, a pessoa é, né? sim, Não criar um personagem, né? Tipo, eu sou assim lá nos stories, tudo bonitinho, quem me conhece eu sou totalmente diferente. Isso não é sim, não, legal. não é legal. Tanto que, assim, ultimamente, os stories que viralizam são stories de rotina, virou modinha, né? Ah, É. maquia e fala, então a pessoa tá se Uhum. maquiando e tá conversando, porque é uma coisa do dia a dia da pessoa. É diferente você parar na frente de uma parede branca e ficar ali a vida inteira. Outra dica que, inclusive, eu sabia disso desde a vida inteira, como eu te disse, né? Lá Sim, no meu começo, eu gravava em ângulos diferentes. Eu gravava uma hora nessa parede, outra hora eu saía lá no meio da rua. Eu estava em casa e eu saía no meio da rua para mudar o cenário, porque eu sei que se ficar 2 stories no mesmo cenário, a pessoa vai pular o vai por terceiro, lá. ela não vai assistir. Uhum. Mudou o cenário, prende a atenção de novo. Então, a mesma coisa de Uau, você ó, colocar que algo dica na legal, tela. gente. Vai anotando. Mas isso são coisinhas, você fala, isso Uhum. é bobeira, mas não é Faz bobeira, diferença, faz né? diferença. Então você precisa reter a atenção da pessoa de alguma forma. E hoje em dia tá todo mundo muito na correria. Por exemplo, agora aqui, se eu estou conversando com você,
eu estaria mexendo no celular, eu não vou ouvir um story de uma pessoa no volume alto. Então, por exemplo, abri aqui o story até da Bruna que veio, né? Sim, sim. Se ela escreve alguma coisa aqui, ela prende a minha atenção. Se for realmente algo que eu acho que eu quero saber, aí eu vou aumentar o volume e vou ouvir. Se é uma coisa irrelevante, se ela não escreveu nada, eu só passo. Então, você escrever alguma coisa para prender a atenção da pessoa é muito importante, porque tá todo mundo na correria, ninguém tem tempo de ficar ouvindo o áudio o tempo todo. É à toa que existe o 2.0, porque tá todo mundo na correria, né? Mas isso são detalhes importantes. Então, não se preocupar em fazer isso desde tudo, né? Desde começar e mesmo durante o processo. Não se preocupar com a perfeição. Óbvio que você tem que ter cuidado, você tem que ter capricho com o que você tem. Mas se você tem só aquilo ali, comece com aquilo ali e vai. Uau, muito bom, excelente. E gostaria também de pedir a você, como você, né, representa algumas lojas, que dica você daria para uma empreendedora que está assim com as vendas paradas? O que ela pode fazer para ir para a internet ou só colocar o produto? Você disse também aí acerca dessa questão da retenção, de sempre deixar algo, né, para chamar a atenção, mas assim, teria algo a acrescentar para que essa empreendedora, ela realmente está com estoque ali, mas as coisas não estão acontecendo na empresa dela. Ela precisa de contratar uma influência, o que ela precisa? Dica de ouro, do fundo do meu coração. Fala pra gente. Olha, inclusive eu fiz isso hoje. Hoje de manhã, te mostro aqui o meu WhatsApp, tá uma loucura, loucura, loucura mesmo. Não, eu acredito. Até postei agora há pouco, a Letinha na última hora ela fez 14 agendamentos, eu postei agora antes de vir para cá. 14 agendamentos só com essa técnica, ó, tá aqui a minha agenda. Sim. De você ir atrás do que você já tem. A maioria das vezes você não precisa de um novo cliente. Esse é o segredo. Conquistar clientes é maravilhoso, mas vender para aquele cliente que já é seu cliente é 1000 vezes melhor. Porque ele já te conhece, porque ele já conhece a qualidade do seu produto, ele já sabe a eficiência do que você faz ou do que você vende. É muito mais fácil vender para quem já comprou de você, independente se for prestação de serviço ou venda de produto. Então, o que você vai fazer? Entra no seu Instagram, loja de roupa, entra na sua última foto que você postou. A Lois, a Aline, a fulana Beltrana curtiu sua foto. Ou seja, ela interessou. Sim. Você vai fazer o quê? Vai lá no direct dessa pessoa. Oi, tudo bem? Eu vi que você curtiu tal foto. Você está querendo fazer um queimão aí? A gente tem que abrir mão de algumas coisas. Então, se você vai fazer uma promoção, preparar algo bem legal. Olha, eu vi que você curtiu, que você gostou. Deixa eu te falar, estou preparando uma promoção especial aqui só para esse final de semana. Se você quiser aproveitar essa peça, está com 10%, com 15% de desconto. E se você comprar hoje, na sua próxima... Isso é uma coisa que também é um gatilho assim, muito bom. Se você comprar hoje, na sua próxima compra você ganha mais 10% ou mais 20%. Isso funciona muito bem. Entrar no seu WhatsApp, você não precisa de muito. Entra no seu Instagram, vende para as últimas pessoas que curtiram as suas fotos, ou as últimas pessoas que você conversou no direct, as pessoas que te perguntaram o preço por algum motivo não comprou, ela deve ter achado mais barato, ou às vezes naquele momento ela não tinha dinheiro. Hoje é dia 5, as pessoas estão com o dinheiro no bolso. Então o que eu fiz hoje cedinho, quando eu acordei? Disparei mensagem para as minhas clientes. Oi, tudo bem? Tem tanto tempo que você não faz a sobrancelha. Gostaria de agendar? Tá todo mundo muito na correria. Realmente. As próprias pessoas esquecem que elas querem agendar um horário comigo. Então eu só fiz o quê? Lembrei elas que elas precisam. Eu mandei mensagem, eu acredito, para umas 100 pessoas. As 100 vão agendar? Não. Mas se das 100, 50 vão responder ou que sim ou que não. Se 10 marcar, eu já tenho 10 agendamentos. Eu fiz isso hoje, amanhã eu faço isso de novo, de novo, de novo. Então é uma técnica que funciona muito. Trabalha com o seu portfólio, com os seus contatos de WhatsApp, com o seu Instagram. Ali você tem o ouro. As pessoas que você já vendeu, manda foto do produto que você tem, do produto que ela já se interessou, oferece uma condição especial. E aí, de 10 que você oferecer, se 2, 3 comprar, você já está no lucro. Já é muita coisa. Uau, gente, muito enriquecedor essas informações. E Lois, e em relação ao seu trabalho enquanto influencer, realmente faz diferença sim a loja contratar uma influenciadora? Como no caso, né? Eu sei que tem você, tem a Karen, que são pessoas muito conhecidas na cidade. Então, né, pela conversa com a Karen, que também já esteve aqui conosco, que é uma querida, é importante sim. Muito importante, é muito importante. Como eu disse, hoje as pessoas elas não têm essa cara de pôr a cara no próprio negócio. E também, não só por isso, às vezes a pessoa até coloca a cara. Sim. Mas você ter uma outra pessoa também para falar do seu negócio é legal. Eu, Loise, enquanto influenciadora e enquanto designer de sobrancelha, vez ou outra, eu também preciso que alguém fale que eu sou uma pessoa que faz sobrancelha. Só eu falar do meu negócio não é inteligente.
outras pessoas precisam também conhecer. Então, a minha cartela, o meu grupo de pessoas, né, a minha cartela de cliente é um. O seu grupo é outro, o seu convívio são com pessoas que talvez nunca nem ouviram falar no meu nome. Então, é sim inteligente eu chamar uma outra pessoa para fazer uma divulgação ali do meu negócio de forma direta ou indireta. É sim importante. Então, ultimamente a gente tem feito um trabalho muito bacana, as empresas que eu tenho trabalhado agora, de divulgação mesmo assim, de algo mais de um vídeo mais sério, mas Sim. não sério no sentido de ser algo institucional, mas de você fazer um vídeo proposital para chamar a atenção das pessoas. É muito importante. Então, assim, o papel da influenciadora hoje, por mais que pareça ser muito comum, mas aqui em Alexânia eu sinto que os empreendedores, os donos, né, dos negócios, eles ainda têm um pezinho um pouquinho atrás e eles deveriam confiar um pouquinho mais nos influenciadores daqui. Não falo só de mim não, como você disse, né, citou, não tem só eu, tem várias outras, mas assim, pelo feedback dos próprios parceiros que eu tenho, as pessoas, é lindo de ver, eu amo, inclusive também postei sobre isso ontem, a pessoa falou, olha, vou lá fazer porque você indicou e eu sei que você não indicaria algo ruim. Inclusive, isso é uma coisa que, assim, que para mim é inegociável. Eu só divulgo aquilo que eu realmente gosto ou aquilo que eu realmente acredito, eu não faço nada por dinheiro. Isso aí você pode, no dia que você me vê divulgando alguma coisa, você fala, não, tem a validação dela por algum motivo. Eu jamais divulgaria algo só para falar, não, vou te pagar tanto, fala aí qualquer coisa. Não é assim. Então, assim, você ter uma pessoa falando do seu negócio é muito importante. E tem muitas pessoas capacitadas aqui, elas só não têm espaço. Então, por mais que a pessoa não tenha muitos seguidores, porque às vezes é a desculpa de muitos, mas não compensa não. Mas só de ter um rosto diferente ali, o próprio seguidor que já está na sua conta para ver. Às vezes ele está cansado de olhar para sua cara, mas ver uma carinha nova falando, opa, já chama a atenção de uma forma diferente. Então, seria muito legal mesmo se as pessoas dessem um pouquinho mais de abertura. E como eu disse, eu sempre recebo feedbacks assim, desses meus parceiros. Sempre que a gente faz uma ação, igual agora recentemente nós fizemos uma ação no Império de Salgados, que, nossa, foi uma coisa de louco. A Wagner me mandou mensagem, ela, Lois, eu tô aqui, eu não aguento mais trabalhar, foi um sucesso, graças a Deus. Então, assim, a divulgação funciona. E a gente fazer com que a informação chegue para a maior quantidade de pessoas possível é o objetivo. E se você fica fechado ali naquele ciclo, né, naquele meio de convívio, você não consegue atingir. Nem a gente contratando outras influenciadoras, a gente não consegue. A cidade, apesar de ser uma cidade pequena, entre aspas, é uma cidade muito grande. Então, quanto mais você realmente apostar nisso, divulgar o seu negócio, você pode até demorar, mas você vai ter retorno. Porque nem tudo é de imediato. O ser humano é muito imediatista, né? Você tem que ter logo paciência, tem resultado, né? Mas o resultado vem, ele vem. E outra coisa, hoje então o empreendedor, o empresário, ele precisa estar na internet. Não vou dizer que ele não precisa, mas a empresa dele precisa estar ali. Porque eu entendo, e eu não sou dessa pessoa que defendo a todo custo a pessoa pôr a cara, não. Porque tem pessoas que não é da personalidade dela mesmo. Mas de uma forma ou de outra, ela precisa colocar o negócio dela à frente. Eu conheço muitos perfis que vendem sem mostrar o rosto. Mas você cria um jeito, só de você ficar mexendo com a sua voz, você não precisa aparecer com a câmera, filma só aqui e vai falando, sabe? Mas tem que aparecer, a constância é o segredo. Se você não for constante, aquele ditado que é muito antigo, mas que todo mundo ignora, do que quem não é visto não é lembrado, ele vai ser real eternamente. Se você não for visto, você não será lembrado e não adianta. E aí, enquanto você não faz, o seu concorrente vai lá e faz. E não é sobre concorrência isso. É importante ressaltar isso, porque da mesma forma que eu faço, outras pessoas fazem, isso é bom só para o consumidor final. Então, a gente não pode achar isso ruim. Isso é bom para o consumidor final. Então, é importante você, de alguma forma, mostrar e estar ali presente para que aquela pessoa saiba da sua existência de alguma forma. Que aí, quando ela precisar, ela vai lembrar de você. Ela vai lembrar. E realmente funciona. Funciona. Loise, que interessante, conversa, assim, que até para mim, que é de um ramo totalmente diferente, assim, né? Eu sou uma prestadora de serviço também, estou tirando aqui várias informações valiosas que eu vou também colocar em prática. Acredito que você
empreendedora também, já anotou aí. E agora nós estamos caminhando para o final do nosso podcast e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para uma mulher que deseja, que tem esse sonho de começar o seu próprio negócio, mas que às vezes ela se sente assim um pouco desencorajada por ter pouco recurso financeiro. O que você poderia deixar, uma vez que você, como você mesma já disse aqui para nós no início, que você colocou, né, seu rosto ali, foi atrás, né, não esperou nada cair do céu, ou seja, você agiu. O que você poderia falar para que essa mulher tivesse uma motivação para iniciar o seu próprio negócio? Olha, uma frase até contraditória. Não espere motivação de ninguém. Uau. Assim, a gente tem esse costume, essa mania, hoje eu preciso de um livro motivacional, eu ouvi uma mensagem motivacional, hoje eu tô animada. Cara, não, a gente não vai estar motivado todos os dias. Então, assim, é clichê, mas seja você a sua maior motivação, seja você a sua maior inspiração. E não espera, quer começar? Começa, só vai. Não espera nada, não espera recurso, não espera ninguém te apoiar. Na maioria das vezes, muita gente, principalmente nós mulheres, a gente tem um pouquinho assim de dependência no sentido de precisar de alguém para nos incentivar. E isso é muito errado. Então não espera ninguém te incentivar não, porque na maioria das vezes que a gente mais quer que incentive é o que menos incentiva. Não é a realidade de todas, mas é a realidade de muitas. Então não espera incentivo de ninguém. Se você acha se é uma coisa que você quer e você acha que você é capaz, só começa, independente de ter recurso ou não. Não, eu quero começar a trabalhar com isso, então a partir de hoje, determina isso para você como objetivo de vida e pronto. Inclusive, sei que já está finalizando, mas um ponto importante, assim, eu fui uma pessoa que eu nunca consegui juntar dinheiro na minha vida. Ainda não consigo, não. Mas, assim, uma coisa que virou muito a minha cabeça é, você tem um objetivo, você tem um sonho. E o que você faz para esse sonho acontecer? Eu, por exemplo, eu tinha um sonho de colocar uma prótese de silicone e eu tinha um sonho de conhecer a praia. Eu nunca fiz nada para realizar isso. Eu tinha esse sonho, mas tá, e aí? Até que chegou um dia eu falei, eu quero colocar minha prótese. Então, a partir de hoje, sobrou 10 reais, eu roubava de mim mesma, no sentido de fazer um design com rena, era 40 reais, vou fingir que eu dei um 10 reais de desconto para essa cliente, eu fiz isso. Pegava 10 reais e colocava na conta separada e, não, essa aqui eu dei um desconto, cobrei só 30. Porque aí ali eu conseguia manter as minhas contas, né? E aí eu conseguia poupar um dinheiro. Eu coloquei aquilo como objetivo de vida. Eu falei, a partir de hoje é o meu objetivo. E quando eu assustei, eu estava com o dinheiro todo para colocar a minha prótese. E a mesma coisa foi a praia. Eu tenho um sonho de conhecer a praia, eu tenho um sonho, mas nunca, assim, sabe o que você realmente fala, não vou me planejar. Até que no ano passado eu falei, quer saber, eu vou passar o meu aniversário na praia. Eu tinha dinheiro? Nenhum real. Não tinha. Mas 2 meses, 2, 3 meses antes, falei, é a partir de hoje, isso aqui é o meu objetivo. E aí comecei a focar naquilo como prioridade. Fui para a praia, viajei lindamente, tirei minhas fotos, foi maravilhoso. Não vejo a hora de ir de novo. E agora a minha vida ela tem sido assim. A gente que tem muita dificuldade, que eu ainda me incluo, de juntar dinheiro, né, de economizar, é uma outra pauta, mas é muito importante isso, você colocar e definir aquilo como prioridade. Então, até mesmo para você começar um negócio, ou para você fazer com que o seu negócio continue alavancando, defina ele como prioridade. Você se tratar como prioridade e ser constante, você vai conseguir. Vai conseguir. Não tem como o sucesso não chegar. Não tem como. Não é fácil, mas ele vem. Sim. A gente também não precisa... Existe um processo, não adianta. Isso, não é de querer romantizar e vai dar tudo certo. Não. Tem pessoas que têm um pouco menos de dificuldade, tem outras que não, que é na raça mesmo. Mas se você lutar e persistir, vai dar certo. Vai dar certo. Uau! Muito bom, maravilhoso ter você aqui conosco. Realmente eu estou assim maravilhada com as informações que você nos repassou. Vou colocar em prática para mim mesmo, dessa constância que eu preciso. Eu também, de certa forma, também trabalho, né, divulgando trabalho na internet. E Loise, obrigada de coração por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Viu? Maravilhoso mesmo tê-la conosco. E a você, ouvinte, obrigada também por acompanhar essa entrevista até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Até, pessoal. Tchau, tchau. Foi um prazer.